com o tema O Desafio de Ser Multicanal, Omnichannel e One-to-One. Convidando aqui para compor a mesa, logo após a apresentação, o diretor de Indústria América Latina da Teradata, senhor Américo de Paula. Aqui está. Bom dia a todos, prazer estar com vocês aqui, não só os presentes no auditório, como também a plateia internet. A gente vai conceituar aí um pouquinho, esquentar os motores para o nosso painel na sequência. Bom, meu nome é Américo, já foi apresentado, eu cuido de uma equipe em América Latina na área de varejo, de consultoria, dentro da Teradata, uma empresa americana com foco na parte de inteligência de negócio, voltada a varejo e outras verticais também. Nós somos líderes mundiais nessa área já há 30 anos. Bom, o tema não é trivial, apesar de não ser novo também, mas tem alguns termos novos aqui, né? Omnichannel. Então a gente vai passar por eles e também deixar um pouquinho a discussão para os nossos painelistas. Bom, desafios do varejo. Acho que um ponto principal, proliferação de canais. Isso também não é novo. Se a gente pensar, quem trabalha no varejo, seja o varejo recente ou o varejo tradicional, trabalhar em diversos canais não é nenhuma novidade, né? Quem trabalha com a mercearia, por exemplo, há muito tempo, trabalha dentro da loja, como trabalha também o relacionamento. A gente vê a proliferação aí de diversos canais, seja call center, venda por loja física, a venda pela internet, o celular, catálogo que não é tão disseminado no Brasil, mas, enfim, uma proliferação. E a gente percebe que o desafio é como é que você vende em todos esses canais, mantendo a consistência em todos eles, né? Então, saber quem é o alvo, quem é o meu cliente, como é que eu trato ele da melhor maneira, como é que eu ofereço o melhor produto, como alcançar esses clientes e como é que eu mantenho essa consistência ao longo do tempo, né? Isso é um trabalho contínuo. Não é porque as redes sociais estão aí, ou a internet como forma de venda e interação, o varejista ele não vai simplesmente entrar, não pode simplesmente entrar para atender, entrar nesse canal e não ter um processo contínuo de atuação. Isso é um processo contínuo. A gente percebe aí, tem algumas pesquisas internacionais que mostram que muitos varejistas e muitas empresas entram nas redes sociais, inicialmente como não modismo, mas como necessidade, e não mantém a atuação específica nesses canais. Então, uma década depois da proliferação das .com, a gente vê aí a utilização não só dos sites como pesquisa, mas também como interação, como venda cruzada, como a venda propriamente dita, o relacionamento com o cliente. E os varejistas têm que buscar uma estratégia que agora vem sendo chamada de Omnichannel. O que é Omnichannel? Então, a gente percebe aí há muito tempo a preocupação dos varejistas de trabalhar de forma multicanal, né, de ter o sortimento adequado nas lojas, não ter ruptura, de ter a melhor oferta de produtos na loja virtual, de ter um catálogo adequado, tudo isso da forma mais sincronizada possível, mas muitas vezes a velocidade da informação entre esses canais não é a mesma, né? Ontem mesmo surgiu esse tema, como o próprio Germán colocou, da Nova.com. Você tem informação da venda internet, que é praticamente online, mais do que online em tempo real. E o planejamento, todas as informações dos canais tradicionais, normalmente, eles têm um tempo maior, né, em termos não só logísticos, compra, distribuição, até o produto estar disponível nas lojas. Agora, como é que eu sincronizo todas essas informações a ponto de saber que ofertas o meu cliente recebeu? Ele foi até a loja ontem, ele comprou, por exemplo, um equipamento eletroeletrônico, e no dia seguinte ele recebe do meu canal virtual um e-mail com uma oferta e um preço 10%, 15% abaixo daquele que ele comprou no dia anterior. Como é que eu sincronizo essas informações, né? Então, tem parte de processo, parte de tecnologia da informação nesse sentido.
os clientes não enxergam os negócios, os nossos negócios em silos, né? O Padrão também ontem da IBM pontuou muito bem, acho que são 3 ou 4 palavras, né? Conheça-me, sirva-me, mantenha a relevância, esteja presente onde eu desejar. Eu acho que não adianta também os varejistas pensarem que tem que estar presentes em todos os canais. Eles têm que estar presentes naqueles canais que são relevantes para os clientes que eles se propõem a atender. Então, a gente percebe um fenômeno que também não é novo, né? A questão da venda, o caminho da venda. A pessoa pode pesquisar na internet, depois ela vai até a loja, faz a aquisição. A gente percebe já alguns varejistas, não só no mundo, mas também no Brasil, permitindo a seleção do produto no site ou dos produtos e a busca da cesta de produtos na loja. E a mesma até a devolução, né? Como é que eu faço a devolução de todo esse produto? Estou comentando aqui 2 casos, mas uma vez que você tem a proliferação de todos esses canais, redes sociais, internet, smartphones, lojas físicas, como é que eu sincronizo tudo isso? É um desafio enorme entender qual é o comportamento desse cliente. Bom, algumas perguntas-chave. Como é que eu guardo a informação? Como é que eu rastreio, busco os rastros que o cliente está deixando, né? Que informações que eu posso extrair da navegação dele na internet, onde é que ele está abandonando uma cesta de compras, que produtos ele pesquisou, o que ele comprou na minha loja física. Então, esses são desafios dos varejistas, né? Então, o cliente hoje ele tem muito mais poder do que há alguns anos. E isso, o advento aí esse poder traz a necessidade também dessa questão do omnichannel, de você estar presente da forma mais sincronizada possível, para ter as ofertas, os preços adequados, reagir à concorrência e, enfim, ter a melhor visibilidade da sua marca em todos os canais, né? Outro ponto importante, será que tem muito varejista no mundo que está fazendo, que já tem essas estratégias omnichannel? Quem é que está fazendo sucesso? Quais são aqueles clientes, entre parênteses, realmente maduros, que já estão avançados nesse sentido? Como é que a gente pode absorver essas tecnologias e as melhores práticas em termos de processo, negócio, remuneração de pessoas, em todos os elos da cadeia? Qual é o impacto que eu tenho de integrar as informações de todos os canais nos processos tipicamente existentes em varejo, né? Desde a área de logística, supply chain, passando por marketing, vendas, operação de loja. Como é que a gente gerencia a demanda no universo virtual? É possível utilizar aí soluções extremamente avançadas de análise de comportamento, seja através de modelos estatísticos ou mineração de dados, no sentido de entender o que vem por aí, que produto que eu tenho que ter em cada um dos meus canais, né? E da melhor maneira possível. Não adianta eu encher o meu centro de distribuição para as minhas lojas, ou não adianta eu trabalhar com um sortimento que não seja adequado às necessidades do meu cliente. Bom, alguns imperativos, né? Então, todo varejista tem que ter inteligência de negócio. Me chamou a atenção num dos painéis ontem sobre a Dafit, ele colocando que o primeiro sistema que foi implementado quando eles iniciaram não foi o sistema de back-office. Eles se preocuparam de cara em entender o comportamento do cliente, né? Então, o primeiro sistema que eles se preocuparam foi criar um data warehouse com as informações dos clientes e explorar isso através de soluções de business intelligence, seja através de relatórios simples ou através de soluções avançadas de mineração e outros pontos, né? Tem que ser relevante para o cliente. Não adianta eu querer entrar em todos os canais, não adianta eu propor ofertas ou mandar e-mails à torto e direito. Eu faço parte de alguns cartões fidelidade e alguns deles já entram direto para a spam. Isso é natural, é incrível, né? Com o advento de toda a informação que essas empresas conseguem capturar, ainda tem empresas que conseguem fazer, tem o esforço consistente de mandar 5 e-mails por dia para o meu e-mail. Imagino isso para todo um conjunto de clientes, né? A questão da relevância é muito importante, porque a partir do momento que você perde a relevância para o seu cliente, teu esforço de criar uma marca, de criar um cartão, de estar presente de forma consistente em todos os canais, cai por terra, né? E tem que ser transparente entre canais. O cliente não está preocupado quais são os seus problemas operacionais ou tecnológicos para que ele seja atendido da maneira mais conveniente possível. É isso que ele quer.
O caso, o exemplo aí do aparelho eletroeletrônico comprado na loja física e depois como oferta melhor via internet ou via e-mail, é típico. Né? Esse é o tipo de perigo que ocorre. A gente percebe um outro ponto também, que alguns varejistas no mundo já têm utilizado o poder da sua marca e o conhecimento do cliente para não só ser onipresente do ponto de vista de canais de varejo, né, omnichannel, por assim dizer, mas aproveitar esse poder da marca e o conhecimento para vender outros produtos. O caso da Tesco, acho que é um caso mais do que evidente. Hoje eles estão entre os 3 maiores vendedores de seguros na Inglaterra. Eles estão entre os 3 maiores vendedores de serviços de celular, e aqui eu não estou falando venda de handset ou venda de minutos de outras operadoras. Eu estou falando da marca Tesco como operadora de celular. É o conceito que o mercado vai começar a ouvir mais aqui, vocês estejam atentos. Não é um tsunami, imagino eu, mas já é uma regulamentação vindo da Anatel. O conceito de MVNO. Aqui não é a Teradata e nenhum provedor de tecnologia criando mais um acrônimo para vocês, tá? Mas é Mobile Virtual Network Operation. Você poder prover o serviço de celular para o seu cliente utilizando a marca através do uso da infraestrutura de outras operadoras. Agora, para você ter a segurança de fazer isso, você precisa ser muito bom já no que você faz. Entrar num outro negócio é correr o risco aí de poder contaminar a sua marca com isso. E o advento do MVNO também traz uma outra coisa. Eu posso capturar todo o histórico de ligações do meu cliente, que a maioria das operadoras já faz, e faz com Teradata, mas para enriquecer o conhecimento desse cliente e poder proporcionar aí realmente os melhores produtos, a melhor conveniência para ele. Bom, personalização através dos canais. A gente ouviu aí no outro painel também esse desafio. Não adianta eu ter o autoatendimento e não conseguir trazer... tem que levar aquilo que o cliente quer. Então, o primeiro ponto é personalização. Migrar do varejo centrado para um varejo centrado no produto, para um varejo focado no cliente. Novamente, eu tenho que conhecer o comportamento do meu cliente, onde ele mora, o que ele faz, dados demográficos, a que segmento ele faz parte, para poder personalizar o que eu vou ofertar para ele. Então, tem que ser, novamente, inteligente, relevante e transparente, para trazer o que os clientes querem, como querem, onde e quando querem. Ponto importante, quando a gente fala em ser relevante, transparente e de forma personalizada, eu tenho que capturar a informação onde ela esteja. Seja informação estruturada, o pedido que o cliente coloca na internet, o pedido que ele coloca no smartphone, seja aquilo que ele está falando como comentário da minha cadeia na rede social. Ou aquela informação que ele passa para o call center quando ele faz uma reclamação. O atendente de call center coloca isso como um comentário no campo de comentário. Provavelmente ele tem alguns campos onde ele pode classificar. Agora, como é que eu trato essa informação não estruturada de forma a enriquecer o conhecimento do meu cliente? Hoje também já existem processos e soluções onde eu posso enriquecer o conhecimento do cliente através dessas informações. Identificar tendências, não só do Américo falando bem ou falando mal de uma marca ou de um varejista na internet, mas do contexto todo. Não é só o Américo, mas é todo um conjunto de pessoas que estão falando. E ontem saiu o termo também, a questão do marketing viral nas redes sociais. Antigamente se falava de que uma pessoa, quando falava bem do negócio, ela fazia propaganda para 3, quando ela falava mal era para 7. Agora, na internet, não tem mais esse número. A gente não consegue quantificar o quanto um comentário negativo pode impactar a marca. Opa. Bom, a gente advoga aí, eu acredito que vocês também, que a empresa tem que ter uma visão 360 graus. Quanto mais completa essa visão, as fontes de dados e a forma como eu trato elas, eu consigo incrementar o conhecimento do cliente e personalizar o cliente. Eu vou passar um pouco mais rápido, não quero tomar o tempo do nosso painel, que
A gente tem atores muito importantes aqui na plateia. Bom, integração dos canais, a gente entende que eu preciso não só ouvir o cliente, mas eu preciso analisar essa informação e uma vez que eu ouvi, eu analisei, eu tenho que agir sobre ela. Eu não posso simplesmente, no caso de redes sociais ou smartphone, né, as redes, os canais online, simplesmente ouvir a informação e não tomar uma atitude. Como a gente ouviu ontem, não é uma marola, é um tsunami, eu não posso estar fora. Ainda que eu não saiba muito bem o que eu vou fazer, eu tenho que entrar e eu tenho que começar a entender o que isso vai impactar para o meu negócio. Né? Então, a nossa visão é inteligência de canal integrada. Eu tenho que ter essa visão 360 graus, com a menor latência possível de dados entre esses canais. Esse é o conceito de Omnichannel, mais uma vez, aos nossos olhos. Você tem informação com a menor latência para que ela realmente seja utilizada em todos os canais. Se o cliente comprou na internet, ele quer fazer a devolução no call center, o atendente do call center, quando ele estiver ouvindo a sua ligação, ele vai saber que você comprou aquele produto. E não pode ser mais uma informação no seu sistema estruturado com latência D-1, né, do dia anterior. Eu tenho que trazer isso para o menor nível possível aí de prazo. Novamente, inteligência de canal não envolve só os canais tradicionais, mas redes sociais, que trazem aí um desafio desses dados não estruturados, o volume, a velocidade disso, né, e os insights de consumidores nos diversos canais. Tudo bem? Um dos casos é a Williams Sonoma, um cliente da Teradata aí já há vários anos. Eles iniciaram com toda uma parte de inteligência de negócio e foram refinando ao longo do tempo, extraindo insights para melhorar sortimento em loja, negociação com fornecedores, entraram no canal internet. Hoje eles têm uma integração. E um ponto interessante, eles fizeram um estudo sobre quais iniciativas eles poderiam extrair na integração dos canais sem muito esforço. Eles chegaram a 6 iniciativas, 6 áreas de negócio que poderiam se beneficiar do uso das informações não estruturadas e integradas dos diversos canais. Então, a parte de melhorar a taxa de abandono da cesta, né, ou reduzir a taxa de abandono, não melhorar. Clientes web to phone, aqueles que começam a fazer a pesquisa na web, aqueles que estão num browser via celular, fazer uso disso também. Navegação para compra, não só navegação para busca e pesquisa de produto, mas aproveitar que eles estão na internet. Uma vez que eu sei o que eles estão fazendo, o histórico de produtos, como eles estão navegando, como é que eu personalizo a minha página para melhorar a experiência do cliente. Né? Tem o quarto item, homepages personalizadas e segmentadas. Né? Tem um asterisco ali na frente que, ainda que sejam 6 áreas de negócio, essa exigiria, no caso da Williams Sonoma, trazer um pouco mais de infraestrutura de tecnologia para atender esse caso específico. Foco extra do catálogo, a Williams Sonoma, além das lojas e das vendas via internet, web, redes sociais, smartphones, eles também têm a parte de catálogos. Então, hoje eles estão particularizando a impressão dos canais para envio aos seus clientes, aqueles que desejam receber o catálogo em casa. Imagina o esforço disso, mas para você particularizar o canal e ter a segurança de que ele está recebendo realmente algo que seja relevante, você precisa ter o conhecimento do cliente. E, novamente, para a parte de recrutamento e reativação. Né? Como é que eu trago mais clientes para a minha base? Como é que eu reativo aqueles clientes que estão dormentes nessa base de clientes? O caso da Macy's, vou passar rapidamente, são números impressionantes, só para vocês terem uma ideia do potencial do cruzamento de informações entre os diversos canais. Eles têm 33 milhões de domicílios ativos por ano que eles conseguem, que eles atingem. São 500 milhões de transações ano, 600 milhões de peças enviadas aos clientes. Então, desculpa, não são 600 milhões, são 600 mil ali, os milhões estão errados. Tá? A gente não consegue chegar a esse ponto. Então, para 33 milhões de clientes, eles têm 600 mil catálogos diferentes. É um número impressionante. Né? E eles conseguem identificar hoje 70% dos domicílios, eles conseguem identificar as transações, de 7 em cada 10 são identificadas dentro da Macy's. Por fim, aí eu queria colocar um caso, eu passei rapidamente da Travelocity, não é um varejista tradicional, mas eles fazem venda de pacotes, hotéis, passagens aéreas,
Tudo que ocorre, eles analisam em tempo real, eles fazem toda a parte da análise de log de transações, compra e venda no site, eles conseguem ter uma assertividade enorme nas ofertas por e-mail, justamente porque eles compreendem o que o cliente está comprando e o que ele deseja. Né? E, por fim, eu só queria colocar esse ponto aqui, é a força das redes sociais. Para quem tem dúvida do que a rede social pode proporcionar, eu sei que tem empresas de origem holandesa aqui no nosso auditório, mas a KLM, empresa que se fundiu aí com a Air France, começou a detectar uma tendência aí, um thread no Twitter, de um evento em Miami de música pop, e que o pessoal estava reclamando porque eles não tinham um voo direto entre Amsterdã e Miami. Então, o pessoal foi ativo, a KLM ele atua em diversos canais de forma ativa, incluindo a parte de localização via Foursquare e atuação dos clientes, mas eles colocaram um desafio. Tragam um número suficiente de assentos para eu poder proporcionar um voo direto para vocês. Eles conseguiram 341 assentos vendidos em 5 horas. É impressionante. Isso é um caso que eu coloquei aqui como emblemático, porque, de novo, foi uma ação que a área de marketing, a área de produto da KLM teve que interagir rapidamente com a área operacional. Né? Eu não tenho um voo direto de Amsterdã para Miami, como é que eu vou operacionar esse caso? Vai ser com um voo da Air France, um charter, mas eles colocaram um desafio apostando que realmente, para ver o que ia acontecer. Em 5 horas, 341 assentos. Esse é o poder da internet. Bom, futuro do varejo que a gente enxerga começa pela inteligência, e é aí onde entra a Teradata. A gente consegue proporcionar as informações aí nos diversos canais da forma mais rápida possível, e eu convido vocês aí a conhecer os diversos casos que estão na nossa página na internet, ou via web, ou via tablet, ou via smartphone. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Américo. Bem, e agora vamos então iniciar propriamente o debate, já anunciado, convidando para compor a mesa o diretor de e-commerce da FENAC, Fábio Pereira, por favor. Bem-vindo. O Regis Borg, diretor de TI da Nova.com. O CTO, COO e COO founder da Brands Club, Vasco Visconti. Quer ficar aqui ao lado? O diretor de TI da Netshoes, Walter Wildebrand. E, novamente, no palco, o presidente do Ibevar, Eduardo Terra. E contamos com a participação de todos vocês e também dos nossos amigos que nos acompanham pela internet via TV Decision. Graça, por favor. Obrigada. Bom, esse time aqui, muito bom, né? Como sempre, todos os painéis, eu tenho aquela sensação de que 1 hora realmente não vai ser suficiente por conta da participação aqui de vocês, que tem sido realmente excelente. Bem, esse tema, ele começou a ser discutido desde que a gente iniciou o painel ontem, às 8h30 da manhã. E a gente foi falando disso e as palavras, né, como eu até comentei aqui embaixo um pouquinho antes no esquenta aqui com eles, que os termos são bonitos e a gente fala, né, e todo mundo comenta, e é legal, omnichannel, cross-channel, multicanal, blá, blá, blá. E isso foi sendo citado ao longo do dia, né? E no final, eu pensei, bom, ainda bem que tem o painel de amanhã, né? Porque aí amanhã eu passo a palavra para os universitários, consulto, né? Por isso que eu até brinquei, vou começar com ele, para a gente poder passar aqui por todos eles, né? Primeiro, vamos fazer uma rodada falando um pouquinho desses termos, né? Outro dia, uma pessoa me abordou e falou, multicanal e omnichannel, para mim é a mesma coisa. Não sei que o pessoal está falando da mesma coisa. Outro dia, eu estou falando, acabou a era do multicanal. Multicanal é um negócio do passado. Agora, na verdade, a palavra da moda é o omnichannel. Então, realmente, a gente tem que entender um pouco, né, do que está se falando. Eu sei que, às vezes, conceituar é meio chato e tal, mas eu acho que nesse painel merece, né, a gente fazer uma primeira rodada, falando um pouquinho da visão dos participantes em relação a esse conceito, o que é isso, o que essas coisas têm a ver uma com as outras. Vou começar com você, para
já trazer aí a sua visão sobre esses conceitos. Bom, eu acho que isso é importante, né? As coisas têm andado numa velocidade tão grande que às vezes a gente se perde nas expressões, nos termos, que muitas vezes é em inglês, é em latim, né? E quando a gente fala em multicanal, vale lembrar que o varejo sempre foi multicanal, desde que ele existe, né? Desde o caixeiro viajante, a venda direta, o catálogo, a gente já vivia uma realidade de se vender produtos de formas diferentes, que é o conceito do canal, e uma empresa que fizesse isso em 2 ou mais canais já era uma empresa multicanal. Então, a gente vai a Sears, lá nos Estados Unidos, a empresas tradicionalmente multicanais. Hoje, o multicanal é muito associado ao e-commerce, né? Porque surgiu como um novo canal aí há mais de 10 anos, e vem crescendo. O omnichannel, o omni é uma expressão, né, o omni vem do latim todos, a gente tem visto como uma evolução do multicanal. Eu acho que para explicar essa evolução, a gente tem que olhar sempre o consumidor. E o que tem acontecido via redes sociais, via mobile, via tablet, é que a demanda, que é isso que o varejo se preocupa, o varejo tem que ir onde tem demanda, né? Ela se esparramou, ela se espalhou, e ela também, além de ter se esparramado, ela está acontecendo muitas vezes de forma simultânea. Então, a gente entende o conceito de omnichannel como uma evolução do multicanal, onde eu não atuo em canais diversos, e sim eu atuo em todos os canais, e muitas vezes trabalhando eles de forma simultânea. Tem alguns especialistas que falam que no omnichannel o canal deixa de ser tão importante, sim a experiência de compra do consumidor com um determinado produto. Então, para materializar esse conceito num exemplo bem rápido, a gente sabe que a gente está muito próximo de um consumidor dentro de uma loja física, buscar uma consulta de preços de um produto. Essa consulta pode estar organizada no aplicativo do seu tablet, e a pergunta é, o que falta para ele apertar um botão e comprar dali mesmo? Eu tenho 2 canais que até ontem eram canais separados, o e-commerce e a loja física, que começam a funcionar de forma simultânea e juntas. E as redes sociais trazem as demandas dessa maneira que a gente entende esparramada. Então, acho que dessa forma a gente consegue entender e organizar um pouco, né? Concluindo, eu acho que o omnichannel é uma evolução onde os multicanais começam a funcionar de forma mais integrada, simultânea e de forma única. Está ótimo. Vasco, você que está aí do lado, né? Já vou passar logo para você. E, bom, essa é a visão do Eduardo, mas para você, na sua prática, que você tem feito à frente aí da operação, o que é para você esses conceitos hoje? Ou eles ainda não chegaram Muito assim bem. tão claramente? Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Vasco, sou um dos fundadores do Brands Club. A gente nasce no canal de varejo eletrônico, mexendo principalmente com moda. Mas eu acho que a gente aqui está olhando um assunto muito mais abrangente. Eu concordo com a palavra com o conceito de o multicanal está evoluindo, e o omnichannel é mais um conceito de fusão de canais, e onde a experiência do usuário é fundamental. E até aí eu estou só retomando um pouquinho os conceitos que a gente já viu. Mas acho que tem um elemento muito importante que está acontecendo agora no varejo e que já aconteceu em outras áreas. O jogo de forças está se invertendo. Até então, o canal, atuar num canal ou em outro canal, era uma decisão do varejista. Hoje não é mais. Não é possível um varejo de porte médio, grande, estar fora, por exemplo, de redes sociais. É o consumidor que decide através de quais canais ele quer interagir com o varejo. Canal também tem uma conotação, geralmente, de realizar uma transação de venda. Então, é o catálogo, é a loja física, é o caixeiro viajante, etc., etc. Hoje, o conceito de canal está cada vez mais envolvendo também a decisão de compra. A decisão de compra, de comparação, etc., está se misturando cada vez mais com a compra propriamente dita. E o consumidor que decide a música,
que ele quer tocar e o jogo que ele quer jogar. Então, eu acho que o grande desafio do omnichannel, do multichannel, em geral do varejo hoje, é como é que o varejista responde a essa necessidade. Ok, vamos passar aqui para a turma da direita. Anotei duas coisas aqui, né? Atuar no canal não é mais uma decisão do varejo. Além da gente ir comentando os conceitos, vamos agregando o que está sendo dito aqui para a gente tornar aqui o painel. Vou começar lá na ponta, com a Netshoes aqui falando um pouquinho também, né? Aí uma operação totalmente baseada aí no comércio eletrônico, né? Como é que é falar disso, uma operação que está bem centrada em comércio eletrônico? Isso, então, assim, a Netshoes não vende só sapato, tênis, assim, acho que é artigos esportivos como um todo. A sinergia que existe entre isso é muito grande com a questão do multicanal. A opção da gente, na verdade, lá atrás, foi por ter e aí falando um pouco de TI, que eu acho que também é o foco aqui, a opção da gente foi por ter uma plataforma única por trás, com toda a inteligência, sabendo segmentar os clientes, tratando os clientes individualmente, sabendo as necessidades de cada um deles, seja de onde ele veio, ou quais os gostos deles, ou o time do coração, o esporte que pratica, assim por diante. Então, ter essa inteligência num lugar só e trabalhar a questão do multicanal como se fossem skins, né? Então, hoje, uma pessoa que entra, por exemplo, no mobile, ele tem a mesma experiência que uma pessoa que entra na internet, né? O centro da informação, tudo aquilo ali está num lugar só. Então, isso reforça essa questão do multicanal. A gente sabe, né? E aí eu acho que é um desafio que talvez o pessoal do varejo físico tenha e que a gente do .com também tem, que é como identificar o usuário, né? Então, se no varejo tradicional o cara entra na loja, você não sabe quem é, ele fez, interagiu e foi embora. A gente, no mundo virtual, a gente também, quer dizer, o cara chega, às vezes ele não se loga na plataforma, a gente não sabe quem ele é. O que a gente consegue extrair daquele momento que a gente consegue preservar para uma próxima interação com aquele cliente? Acho que tem aí uns desafios que são meio parecidos com o mundo físico também. Tá, vou passar para a FENAC aqui para o Fábio, que aí pode, né, conceituar não só, né, os termos, mas comentar um pouquinho o que ele falou quando você tem aí também uma loja física envolvida no processo, né? Eu estava pensando um pouco do que eles estavam comentando. Acho que, na verdade, o que acontece é o seguinte: o termo multicanal, ele é um termo que já vem sendo falado há muito tempo, entendeu? E acho que o omnichannel é uma evolução do multicanal, como foi comentado. Mas eu acho que o que está acontecendo agora, eu estava me recordando, era o que acontecia com a palavra globalização. A gente escutava muito falar da globalização há 10 anos atrás, mas a gente não tinha ideia do que era. Eu falava assim, não, os países, a influência da economia, do que acontece na Europa, acontece no Brasil. E o que acontece hoje é que a gente efetivamente sentiu os impactos da globalização. E o que está acontecendo agora com o multicanal, o omnichannel, é isso, entendeu? Eu acho que é uma tendência, algo que todo mundo se preocupava, mas só que agora está havendo uma demanda, acho que muito mais dos clientes para dentro das organizações. Então, eu acho que é isso que aconteceu. Eu acho que é uma evolução do termo e é uma realidade que agora está sendo cobrada muito pelos clientes com as 3 tendências que estão acontecendo aí, com a questão da internet, mobile e redes sociais, vamos dizer. Tá? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é muito mais o cliente cobrando isso. E o que está acontecendo nas empresas, eu acho que no caso da FENAC, que a gente tem, no caso da FENAC Brasil, a gente tem vendas pela internet, por lojas, por catálogo, por televendas e por mobile. A grande dificuldade, acho que você tem questões técnicas para você implementar, mas no frigir dos ovos você está envolvendo sempre pessoas no bottom line. Tá? E eu tenho conversado muito, por exemplo, uma Natura, que tem uma rede muito forte de representantes, como é que ela vai vender para a internet sem que ela prejudique o representante, que é a principal força de vendas? Então, eu acho que é uma realidade que está acontecendo aí. As empresas vão ter que se preparar. Por exemplo, no caso da FENAC, eu tenho a questão do preço da loja física, que é diferente do preço da virtual, que eu acho que acontece com alguns de vocês também. E aí o cliente quer o mesmo preço, entendeu? Então, eu acho que a gente tem uma série de desafios, e o que tem que ser visto também é que como um canal pode agregar o outro. Por exemplo, na FENAC, nós vamos começar o cliente poder retirar o produto na loja. A partir do momento que ele retira o produto na loja, você pode isentar o frete desse cliente
E o vendedor da loja pode tentar vender outros produtos que o site não conseguiu. Então, como, por exemplo, uma garantia estendida, um acessório, é o que a gente chama de venda completa do ecossistema. E, com isso, você consegue melhorar a margem dos seus produtos, que hoje é um grande problema do varejo. Então, aí, os vendedores da loja física já começam a olhar com melhores olhos para a loja virtual, e vice-versa. Então, eu acho que aí também a questão das redes sociais, mas eu estou falando mais da parte de força de vendas mesmo, que essa influência. Então, resumidamente, acho que é isso. Acho que é um conceito que a gente escutava muito, mas agora que está batendo na nossa porta. E, além da questão de TI, eu acho que eu sou o único que não é tão de TI aqui no balcão aqui. Eu acho você que tem muito... que já falou de TI, né? Mas eu acho que tem a questão das pessoas também, que é como as empresas vão conscientizar todos os seus funcionários da questão do Omnichannel. E aí eu acho que passa por uma questão cultural e passa pela questão do bolso também. Tem que começar a ter metas compartilhadas entre os canais. Tá? Então, acho que, resumidamente, eu penso assim. Bom. Com certeza, você levantou diversos aspectos aí que a gente vai depois discutir um pouquinho. Regis, sua vez agora. Se ficou por último, tem vantagens, né? Muitas vantagens, né? Porque os colegas aqui já falaram bastante coisa, né? Todas pertinentes. Pode comentar, né? No caso da Nova.com, acho que o desafio é duplo, né? Porque a Nova.com é uma empresa independente no sentido do canal de e-commerce com relação ao mundo físico, né? E, ao mesmo tempo, tem que estar ligado a esse mundo físico porque os consumidores interagem com as mesmas marcas, né? Então, está falando do Extra, Casas Bahia e Ponto Frio, né? Em termos de multicanal, né, a gente entende para o e-commerce como um canal efetivamente de venda, né? Então, como o FENAC, mobile, televendas, né, redes sociais, enfim. E o que a gente entende de Omnichannel é juntar todas as interações desse cliente nos diversos canais, aí entra novamente loja física, entra sites de reclamação, entra centrais de atendimentos diversas, né? No caso do Grupo Pão de Açúcar, tem uma central do cliente que é geral, né? A gente chama Casa do Cliente, né? Em todas as interações com os clientes de quaisquer canais chegam ali, né? E tem que voltar, né? De repente, para o e-commerce, para a nossa central de atendimento. Então, essas interações de merchandising, de marketing, de reclamações, mobile, né? A gente sabe que o cliente hoje está mais infiel, né? Ele é mais crítico, ele está mais suscetível, ele está menos propenso a comprar numa loja que ele tenha tido uma reclamação. Isso a gente tem que tratar. Todas essas informações de todos esses lugares que a gente conceitua como omnichannel. E essa informação, como o Américo falou, né? Que são informações não estruturadas, vai ser um desafio, está sendo um desafio para a TI, né? Consolidar essas informações com as informações estruturadas, que são efetivamente as transações que acontecem, né? Tanto no mundo físico como no mundo virtual, que seriam os pedidos, juntar tudo isso e transformar em informação relevante para o consumidor. E essa informação relevante passa por uma personalização. Quer dizer, hoje, no nosso caso, né, da Nova.com, as nossas categorias são não são categorias que eu diria aspiracionais, como a Netshoes, né, de uso mais pessoal. Então, fica mais difícil ainda, né, quer dizer, você interagir com um cliente que compra, vamos dizer, commodity, né, quer dizer, que você não consegue diferenciar, personalizar, né. Mas temos que buscar esse desafio, acho que passa até aí, nesse caso, teria que ter estratégias, né, de mineração de dados, de BI, para efetivamente levar o conteúdo relevante para esse cliente. Posso só pegar um gancho aqui? Deve. Legal. Eu diria para você, Graça, que um dos grandes desafios da gente hoje, pegando um gancho que foi comentado agora, é exatamente saber qual é a informação mais relevante, né? Então, vamos lá. Se um usuário se cadastrou na Netshoes e disse que ele é São Paulino, mas ele um dia comprou uma camisa para o sobrinho dele, que é corintiano, e aí? O que é mais relevante? A informação que ele me deu, dizendo sou São Paulino, ou aquela informação falando assim, não, o cara já comprou uma camisa do Corinthians. Então,
para nós que entendemos de futebol, é uma coisa muito delicada, né? Você receber na sua caixa postal uma propaganda de um time que não é o seu, você acaba se sentindo ofendido. Então, é uma preocupação nossa na Netshoes, com toda essa quantidade de informação que a gente tem, escolher a melhor informação, a informação mais relevante, a que tende a converter ou ter uma propensão maior de conversão dentro do site. Bom, para esquentar, você já trouxe o segundo tema, obrigada, a gente não combinou, mas... Não? Não. Bom, vamos manter isso, né? Mas não foi combinado. Mas informação mais relevante, eu acho que a gente, só para ficarmos aqui todos na mesma página, não sei se vocês entenderam, que para mim ficou claro, quer dizer, o Omnichannel é uma evolução do multicanal. Então, pelo menos nesse painel, conseguimos cumprir aí com essa nossa tarefa de deixar uma mensagem aí para vocês, porque algumas perguntas já estão chegando aqui, tentando de novo entender o que é, o que não é. Acho que mais ou menos a gente conseguiu aqui no nosso painel passar essa mensagem. Mas, e o que vem depois? Tá bom, entendemos, mas e agora, né? Só entender, só esclarecer o conceito não é o nosso objetivo aqui. Então, já temos aqui uma segunda questão, informação mais relevante. Quer dizer, você tem vários canais, estão chegando várias informações, essas informações precisam ser, de alguma maneira, entendidas para que você possa realmente traduzir, né, o desejo desse consumidor, que eu acho que é isso. Quer dizer, que você tem canais diferentes, essas informações chegam também de formas diferenciadas e ontem, por exemplo, teve um executivo que não foi aqui no painel, mas, enfim, aí no corredor, que falou assim, a gente está falando muito e tal, mas acho que a gente realmente está começando a criar um problema, que é uma quantidade de informação não estruturada muito grande, e a gente, às vezes, não vai saber exatamente o que fazer com ela. Então, vamos passar essa rodada agora. Quem se aventura em cima dessa colocação de informação mais relevante, se você falar me permite, pouquinho. A gente tem uma vantagem nessa história. O nosso site é um site é um clube de compras, né? Como todos os clubes de compras, é um site fechado. Então tem uma vantagem, entre aspas, no sentido que 100% dos meus usuários têm que fazer login para entrar. E a gente tem um relevante número de pessoas fazendo isso todo dia. Hoje, desde o começo, a gente investiu em tentar entender o que é uma informação relevante. Tem mais de 1 milhão de linhas no nosso BI por dia que a gente adiciona. Eu tenho 3 estatísticos na minha folha de pagamento de TI. Aliás, se alguém tiver filhos, sobrinhos que não sabem o que fazer na faculdade, faça estatística. Eu acho que a resposta ao que é uma informação relevante ninguém tem ainda. Tem alguém que está um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. Eu, sinceramente, acho que a gente não está tão na frente. A gente só começou um pouquinho antes a brincar, porque tinha muita informação para brincar. Mas algumas lições a gente já aprendeu. Primeiro, informação relevante não sempre é óbvia. Ela pode vir de canais que a gente nem espera. Então, é muito importante tentar consolidar informações de todos os possíveis canais, né? Sendo que canal, vou reforçar um pouquinho o que eu falei antes, para mim canal não é simplesmente um canal de venda, é muito importante analisar canais de decisão de venda, de pesquisa de informações, ou seja, o ecossistema é algo muito mais abrangente do que simplesmente o que tradicionalmente se enxerga como varejo. Outra coisa, o consumidor, na verdade, ele é 1 milhão de consumidores. Então, tem formas diferentes de enxergar uma informação como relevante ou não. Ela pode ser relevante dependendo da utilização que você está fazendo. Tem fatores que deixam uma informação, uma oferta relevante ou não. São fatores sazonais, são fatores... e sazonais não é só Dia das Mães e Natal. Tem também o aniversário do sobrinho, etc. São fatores, por exemplo, de formas de abordar o consumidor. Não é só uma questão de qual é o produto mais relevante. Todo mundo, a primeira coisa que se olha é o produto. Poucas empresas, confesso que a gente não é uma dessas ainda, mas a gente está pensando no assunto, não é só o que a gente oferece, mas também o como a gente oferece. Existem estudos
de como diferentes perfis de usuários são influenciados por diferentes tipos de abordagem. Das pessoas que se decidem porque os amigos compraram, pessoas que se decidem porque é uma oferta imperdível, ou porque o Steve Jobs falou que esse livro é legal, até casos extremos de pessoas que se convencem se são tratadas mal. Você está muito feio hoje, você está se sentindo mal, compra esse livro. Existem estudos disso. Então, eu acho que um aspecto do multi-channel, omnichannel, etc., é sem dúvida a relevância da informação, e com informação, de novo, eu não estou falando só da oferta, é um conceito um pouquinho maior, e a relevância da informação vem da informação, né? Da análise, etc. Eu acho que tem mais perguntas do que respostas no momento. Todos concordam? Quem quer acrescentar aí um aspecto diferente da questão? Eu queria acrescentar uma informação só, que acho que como a gente está falando de multicanal, acho que além da importância da informação, tem essa integração da informação. Porque o que acontecia, por exemplo, na FENAC? Um cliente da loja virtual que vai até a física para reclamar, o vendedor, o atendente da física não tinha informação da loja virtual. Então, acho que é muito importante ter essa questão do compartilhamento dos bancos de dados, porque o cliente é um só, ele quer ir na loja física, ele quer ter o seu problema resolvido. Então, eu acho que... E também outra coisa, acho que muitas vezes a gente fica pensando em coisas muito complexas, sendo que muitas vezes a gente tem começado simples. Acho que essa questão da integração das informações seria um exemplo dessa questão de simplicidade, vamos dizer. Um outro ponto, que é uma iniciativa básica que a gente faz na FENAC, é a questão de quando eu tenho um evento na loja, eu uso a base de dados do site para divulgar o evento da loja. Eu falo, mas isso é extremamente simples. É simples e básico, mas, sinceramente, eu nunca vi nenhuma outra empresa fazendo isso. Então, acho que, recentemente, a gente teve a divulgação do livro do Pierre Cardin, que eu não sabia, ele está vivo. E ele veio lançar a biografia dele. E aí, nós pegamos a base de dados de clientes que estavam próximos da loja da FENAC Paulista, onde foi o lançamento do livro dele, e mandamos um e-mail ao marketing divulgando que ele ia estar na loja. Então, eu acho que é uma informação extremamente simples que você conseguiu fazer uma coisa rápida. Tá? E eu acho que até a questão da informação relevante também é a questão da rapidez da informação. Porque hoje um cliente, quando ele escreve um e-mail, ele espera uma resposta. Quando ele liga, ele espera um outro SLA de resposta. Quando ele está na mídia social, ele quer a resposta automática. Então, para isso é muito importante também o acesso ser muito rápido. Tá bom? Você quer comentar? Eu queria pegar um gancho do que o Vasco falou. Eu tenho o costume, às vezes, de entrar no Twitter e ver o que estão falando da Netshoes. Então, é muito comum as pessoas chegarem e falarem assim, estou procurando um tênis na Netshoes. Né? Então, isso se traduz automaticamente numa oportunidade de venda para a gente. Tem pessoas que entram para reclamar. Né? Assim, meu pedido não chegou, cadê ele, assim por diante. Então, assim, o que a gente tem lá dentro, e eu acho que muitas das empresas que estão aqui hoje fazem já, é monitorar a rede social e interagir com aqueles consumidores. Né? Então, rapidamente a gente consegue falar assim, você está procurando tênis? Então, olha essa oferta aqui. Ou então, você está com um problema com o seu pedido? Enfim, me manda aqui, eu vou tentar interagir com você para tentar resolver. Mas acho que o grande desafio não é o momento ali, né? Essa interação, mas sim persistir, gravar isso, trazer para dentro de casa e daqui a um dia, uma semana, enfim, saber que houve aquela interação, saber que aquele cara gosta, que aquele consumidor gosta de tênis ou está interessado em determinado produto e trabalhar essa informação não só naquele momento, mas ao longo da existência daquele cliente na sua base. Você ia fazer um comentário, por favor? Só complementar, né, sobre informações relevantes, né, que a gente está comentando aqui. Hoje também a gente trabalha com terceiros, por exemplo, na área de entrega. Né? Então, a gente estava falando de transportadora, de prazo de entrega. Hoje, se a gente não tiver uma informação que o cliente fez um pedido, que ele recebeu esse pedido a contento, se ele no saque já reclamou, né, de um prazo de entrega, se a gente impactá-lo com um e-mail de uma nova oferta, quer dizer, mesmo que a gente tenha que essa oferta tenha sido feita por um modelo preditivo
bonito, né, um modelo estatístico bacana, dando um produto para ele, não vai adiantar nada, né? Quer dizer, você já pode piorar ainda mais essa interação com o cliente, né? Então, só queria complementar com esse dado, quer dizer, as informações que a gente tem que buscar são realmente de todos os meios de interação que a gente tem com esse cliente. Eu vou voltar aqui de novo para os universitários, porque a gente já tem, né, saímos lá da conceituação, passamos por alguns aspectos, mas duas coisas eu vou destacar aqui. Informação mais relevante e integração da informação. Como eu ouvi um pouco, visão consultiva é a visão, né, de solução aí. Como é que se pode começar com essa brincadeira aí? Perfeito. Eu acho que a gente chegou num ponto interessantíssimo na discussão de omnichannel, de multicanal. Se a gente começa a falar em informações relevantes, em entender o consumidor, em dar para ele o que ele quer, a nossa análise é que o e-commerce começa a ganhar muitos pontos nessa história, né? Então, um exemplo que eu sempre dou, e é difícil a gente falar de e-commerce sem falar da Amazon, comprar na Amazon depois da 20ª compra passa a ser uma experiência extremamente perigosa, porque ele vai te conhecendo de uma tal forma que a tua sensação é que aquela loja foi feita para você, e não é uma sensação, ela foi mesmo feita para você. Então, quando a gente compara essa capacidade do canal e-commerce em identificar, entender, trabalhar e te oferecer o que você precisa e contrapõe com a loja física, a gente começa a estabelecer uma relação quase que de covardia, porque a gente sabe que na loja física esse processo fica muito mais difícil, né? E aí, para colocar um pouquinho de fogo, a gente tem provocado uma discussão que, com esse crescimento do e-commerce, com toda essa capacidade de dar o que o consumidor quer e de dar soluções, a gente começa a discutir qual será o papel da loja física no futuro. E a gente tem uma visão que vai ser completamente diferente do que é hoje. Hoje a loja física ela tem uma função muito abastecedora. E essa função ela deve morrer. E, para citar um caso interessante, o Fábio mencionou a questão dos eventos, eu gosto sempre de citar o caso da Ray, que é uma varejista americana de materiais esportivos, e que tem talvez o principal case de integração e de sinergia de canais. Quer dizer, eles têm a loja como um grande ambiente de experiência de compra, com aquelas paredes de escalada, você testa o tênis. Dentro eu tenho o e-commerce, oferecendo um sortimento 10, 20 vezes maior do que o que eu tenho ali, que eu te entrego em casa, e com dicas de viagem, com possibilidades de você reservar coisas. Quer dizer, eu jogo o e-commerce como um complemento da loja física. E quando o cliente está em casa, no e-commerce e no tablet, eu volto a promover a loja como um ambiente de experiência, com eventos, com palestras. E aí eu coloco o espaço físico de forma integrada ao espaço de e-commerce, e não como canais concorrentes, com problemas de preços, enfim. Então, acho que esse é um movimento importante. Antes de você falar, Américo, assim, gente, é um bombardeio aqui, tá? Esse painel, realmente, aqui na internet, ele está bombando. Tem muitas perguntas de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, tá difícil aqui. Brasília, Minas, gente, vou procurar aqui, na medida do possível, ainda temos um tempo aí, trazer e aglutinar algumas questões. Mas você tocou um pouquinho nesse ponto, quando se fala de integração, aí que se destaca o canal comércio eletrônico. E logo no início da nossa discussão sobre o Omnichannel, chegou uma pergunta aqui interessante do Luiz Salas de São Paulo, que diz o seguinte: pessoal do painel, dá para ser mais ou menos Omnichannel? Eu quero dizer o seguinte: atuando apenas com canais digitais, como, por exemplo, e-commerce, redes sociais e mobile, não fica mais fácil? A Amazon já não está caminhando para isso? Quer dizer, um pouquinho interessante, né? No sentido de que talvez aí em algum momento realmente vai ter que se tomar algumas decisões no sentido de que canais efetivamente se vai utilizar dependendo do modelo de negócios, né? Mas a gente, só para colocar aqui uma pimentazinha, e você comentar então esse cenário, e não esquecendo da questão de integração que foi colocada aqui, que eu acho importante você dar a sua visão. Queria aproveitar o gancho do Fábio, né, sobre o termo globalização, aí, fazendo um paralelo com o mini-channel. Dá para ser um mini-channel? Eu não sei. Será que dá para ser meio globalizado? Acredito que não. Então, acho que é mais ou menos essa discussão, né? Nós estamos no começo de tudo isso, acho que não tem uma receita de bolo. Não sei se os amigos acompanham aqui a mesma ideia. Não tem uma receita de bolo no sentido até de que forma que eu analiso as informações que eu estou armazenando, porque todas elas, em algum momento da vida, elas provavelmente serão relevantes de alguma forma.
né? As pessoas elas evoluem ao longo da vida, elas nascem, elas têm as suas aspirações, no momento elas vão casar, na maioria dos casos, vão ter filhos, então você tem que acompanhar também todo esse ciclo da vida dela, tem que entender o que ela quer, quais são as aspirações dela em cada momento. De novo, eu acho que não tem receita de bolo. Mas existe um desafio muito grande do ponto de vista da integração, né? Ontem mesmo saiu essa discussão sobre os sistemas que nasceram na década de 90, que não necessariamente têm a mesma agilidade daqueles que estão aqui na época do e-commerce ou do omnichannel. Para quem nasceu já digital, é muito provável que a facilidade seja maior, mas não deixa de ser difícil também trazer informações de diversas plataformas. A gente vê uma tendência aí já nos Estados Unidos e Europa do conceito de cientista de dados, os data scientists. São os estatísticos, mas que também têm um conhecimento de negócio e que sabem explorar informações estruturadas e cruzar com aquelas não estruturadas. Então, o desafio é grande. E tem um outro desafio, né? A partir do momento que você passa a registrar toda e qualquer transação, né, como objetivo, que você consegue identificar do seu cliente, até que ponto eu vou usar essa informação para não invadir a privacidade, ele não se sentir invadido na sua privacidade. Claro, quando o cliente se propõe a aderir ao seu site, a fazer um login, existe em todo o termo, o contrato, as linhas que ele assina lá, mas, queira ou não, uma vez que você passa a ter todas as interações, existe aí o desafio, a vontade de mandar o maior número de ofertas possível, né? Se a gente olhar para o pessoal de marketing, acho que tem aquela coceirinha lá no teclado, né? Tem um caso típico nos Estados Unidos, que até virou discussão, que é o caso da Target. Talvez vocês conheçam, mas eles fazem uso intensivo da informação dos diversos canais, eles capturam, eles tratam não só o cliente em si, mas eles tratam o conceito de household, a família. Então, eles têm um cartão fidelidade e, recentemente, o pai, o chefe de família, começou a receber informações e ofertas de como se chama? Pregnant, né? Da pessoa quer fazer o teste para ver se está grávida, um determinado produto, enfim. E ele foi enfático, mas direcionado à filha dele, uma teenager, uma adolescente. E ele respondeu de forma muito brusca para o Target: vocês estão invadindo a nossa privacidade, mandando um e-mail que não tem nada a ver para minha filha, que não condiz com a faixa etária dela. No final da história, tentando encurtar, ele descobriu pela Target que a filha dele estava grávida. Então, por quê? Porque ela tinha um cartão, ela foi até a loja, ela se identificou, ela comprou um exame um teste de gravidez, e a partir daí começou a ver outros produtos também. Então, depois ele se desculpou, se retratou, mas até onde vai o uso da informação? Acho que cabe aqui a gente entender e saber calibrar. De novo, acho que não tem receita de bolo para tudo isso. Pelo menos por enquanto. Quer comentar? Eu vi que você... Não, eu acho que ele falou que a audiência sobre dá para ser meio omnichannel. Eu acho que, na verdade, tem que priorizar, entendeu? Por exemplo, na FENAC a gente escolheu Facebook e Twitter. A gente não está em todas as redes sociais porque praticamente é impossível. Então, eu acho que você tem que priorizar e fazer bem o que você está propondo se fazer, entendeu? Então, eu acho que é Facebook, Twitter e alguns outros canais que a gente trabalha. Não dá para você tentar todos os canais, que praticamente é impossível. Eu acho que o que ele falou, acho que o que vai buscar nessa questão de multicanal, como ele comentou, é a questão da complementaridade mesmo. Na FENAC a gente tem essa tendência, cada vez mais as lojas vão ser menores, espaços de experiência, espaços de degustação, entendeu? E aí, obviamente, acontece toda a questão do long tail no site. Então, aí você começa a complementar o físico com o virtual. Então, isso aí já é uma realidade, vamos dizer assim. E até o que a gente estava comentando rapidamente antes de entrar aqui no painel, até tem um outro varejista que ele tem a loja física e tem a virtual, só que daí nos shoppings ele começou a fazer muita venda através do totem. Só que daí a administradora do shopping falou: você não pode fazer isso, porque ele tem participação nas vendas. E aí começou a ter uma disputa efetivamente jurídica e o shopping retirou essa loja, porque a loja não poderia estar fazendo tantas vendas pelos totens. Então, acho que também vai começar a existir uma mudança dos contratos, das negociações, com essa entrada do Omnichannel. E Graça, só para dar um exemplo rápido, claro, para responder a pergunta da Amazon, né? Talvez ser Omnichannel, a gente tem um caso recente da Amazon que explica isso.
todo mundo sabe, a Amazon ela é hoje praticamente todas as categorias e diferente do Brasil, a gente tem nos Estados Unidos um problema muito sério do picking e do delivery, porque eu entrego que horas e para quem um produto de mais valor agregado, um produto perecível, já que não tem lá os porteiros e as empregadas para receber, coisa que a gente também não deve ter aqui. Então, a Amazon não conseguia gerar a experiência de compra completa por não ter justamente um local que eu pudesse fazer. E agora ela está com o projeto dos Virtual Lockers, que é fantástico, que são franquias que eu coloco lockers em pontos espalhados pelos Estados Unidos, eu faço a compra e passo para retirar no endereço mais perto da minha casa com código eletrônico. Então, vai ter um locker perto da minha casa com o que eu comprei. Então, dessa forma, ela está ampliando a sua atuação de canal sem necessariamente ter a loja física, né? E está conseguindo fazer venda de categorias que antes eram barradas por essa questão da entrega. Gente, audiência 750, estão nos acompanhando pela internet, obrigada. Eu vou trazer, vou passar a palavra para você, mas vou trazer uma pergunta do Sidney Santos, Minas Gerais, que já mandou outras, mas vou trazer essa questão porque tem muito a ver com o que você comentou, né? Questões como preço de mercadoria, logística, de entrega de produtos e opções de ofertas são alguns exemplos de desafios com os quais as empresas que adotam múltiplos canais devem lidar a fim de aproveitar a sinergia entre os canais. Como as empresas podem lidar com esses desafios e aproveitar a sinergia para resolver alguns desses gargalos, né? Eu acho que é uma questão que pertinente aí nessa rodada. O que o Eduardo comentou, né? Uma das estratégias na Nova.com era exatamente fazer sinergia com a loja física, né? Até como uma maneira de proteção à chegada de uma Amazon no mercado brasileiro, né? Quer dizer, eles não teriam essa diferenciação, pelo menos aqui no Brasil. Agora estamos vendo nos Estados Unidos, exatamente eles estão partindo para ter uma estratégia de retirar em algum local físico, né? Enfim, a gente tem esse desafio também, né? A gente quer usar o canal para fazer retirada em loja física. Eu disse no começo, né, que a Nova.com é uma empresa separada, então tem um desafio fiscal, né, de você ter uma mercadoria da Nova.com dentro de uma loja do Extra, por exemplo, né? Mas, enfim, a gente quer caminhar para fazer a retira em loja, fazer troca em loja também, que é um outro desafio, né? E complementando com a pergunta, né, que chegou aí pelo internauta, o desafio de precificação é realmente grande, né? A gente tem um sortimento diferenciado, mas tem um sortimento complementar que é o mesmo. E a gente sabe que, por exemplo, marca Casas Bahia, né, uma marca forte para a classe C, preços realmente bem baratos, né? Quer dizer, e a gente sabe que no mercado do comércio eletrônico, às vezes, a gente não pode canibalizar essa venda do mercado físico. Então, esse é um desafio realmente que a gente não tem a resposta ainda, né? A gente tenta manter os nossos marketings e comerciais alinhados em termos de sazonalidade, em termos de o que vai para TV, para jornal, em termos de preço. Mas a estratégia é realmente diferenciada, né? A gente tem que manter um preço diferenciado, a gente impacta o cliente via e-mail com preços diferenciados por conta de personalização, de relevância, mas a gente não sabe ainda a resposta 100% de como integrar esses preços e as ofertas nos diversos canais. O professor Roberto Rogensteiner, acho que agora acertei seu sobrenome, você está com a gente desde o primeiro painel, mandou perguntas, participou do primeiro, e trouxe agora uma pergunta para o Eduardo que eu acho importante a gente trazer aqui. Ele diz o seguinte: Eduardo, você menciona, né, a Amazon como uma referência e como um canal importante de e-commerce. Você não acha que deve ressaltar que, no caso da Amazon, eles desenvolveram um software próprio e também tem uma infraestrutura própria, investem nesta customização de forma pioneira? Esta visão e possibilidade estariam disponíveis para os não pioneiros que ingressam agora? Obrigada pela pergunta, obrigada pela audiência. Continua com a gente aí à tarde. Por favor, Eduardo. Bom, primeiro, para dar mais um dado, já que a gente acaba passando pela Amazon, não tem como, né? A Amazon
a partir desse ano, deve figurar entre as 20 maiores empresas de varejo do mundo, que eu acho que também é um fato histórico, né, para o varejo como um todo. Eu acho que essa questão é uma questão semântica. A solução própria depende muito do teu ponto de vista. Com certeza, a Amazon tem dezenas de parceiros que, na verdade, foram muito bem gerenciados, coordenados, brifados, que construíram que a gente acaba chamando de uma solução própria. Eu acho que isso é uma realidade do mercado de TI, né? É difícil você falar, a minha solução é essa. Não, a minha solução é a solução da Brands Club, da Nova.com, da Netshoes, da FENAC, que é uma combinação que o CIO soube fazer de parceiros e de soluções, que alguém que olha de fora fala, eu não tenho isso, né? Você não tem porque você não soube fazer essa combinação. Que eu acho que puxa um pouco até o papel de TI para essa questão dos canais, que é saber escolher os parceiros certos. Para complementar, outro dia eu estava com um amigo diretor de e-commerce de uma grande rede de moda, e ele estava dizendo como a cadeia de valor do e-commerce é complexa, né? A gente imagina, quem é o seu parceiro? Falou, bom, eu posso começar a falar os meus 20 principais parceiros. Então, eu acho que falar da Amazon como uma solução própria é falar da engenharia que ela soube construir, de parcerias e de soluções que geraram o que ela entrega hoje em loja. Posso só complementar? Eu acho que essa discussão sobre ter a sua plataforma ou comprar uma plataforma, enfim, acho ela muito interessante, né? Acho que, assim, hoje a tecnologia ela evoluiu e tem ferramentas de mercado que te dão capacidades gigantescas, né? Eu acho que a ferramenta em si, ela está virando commodity, né? Quer dizer, o importante que é você saber o bom uso que você vai ter dela, é como explorar as capacidades dela, tudo que ela pode fazer, é isso que vai diferenciar uma empresa da outra, né? Assim, a gente usa uma plataforma de e-commerce lá na Netshoes e iguais a gente, existem milhões de outras empresas no mundo que usam a mesma plataforma e não tem, eventualmente, talvez o sucesso que a gente tem. Por quê? Porque a gente realmente investiu em customizar, em deixar a plataforma com a cara do nosso cliente, tirar o maior proveito da plataforma. Queria colocar um comentário rápido aqui, complementando do Eduardo. A Amazon chegou a um ponto que ela terceiriza todo o ciclo de entrega, delivery, nos Estados Unidos e mesmo fora. Então, seguindo a pergunta aí do internauta, isso daí está disponível para outros, seja através de investimento próprio ou através da terceirização. Aqui no Brasil, um dos casos é a própria Nova.com, né? Então, é um ponto interessante. Eu acho que a tecnologia avançou de forma que o investimento pode ser feito totalmente pela empresa, né, do ponto de vista de CAPEX, ou mesmo de o aluguel de toda uma plataforma para poder prover uma diferenciação ao seu cliente. Você quer comentar, Vasco? Sim. Na verdade, eu vou concordar e discordar ao mesmo tempo do Walter, que é o seguinte. A customização, assim, a premissa para mim fundamental é o seguinte: TI tem que suprir as ferramentas necessárias ao negócio. No final do dia a gente quer vender para o consumidor. Existem situações, conheço bastante o caso da Netshoes, exemplares de customização, etc., que consegue, a partir de uma plataforma de mercado, conseguir uma solução que não é de mercado. Assim, a solução da Netshoes não é uma solução que se compra na prateleira. Ela começa a partir de uma solução de mercado, porque algumas premissas de modelo de negócios são similares a muitos outros clientes. Já no nosso caso, o modelo de negócio da Brands Club, como um site fechado, um site que vive de picos de audiência muito forte, que é a abertura das campanhas, etc., é uma solução que a plataforma precisa de uma série de requisitos técnicos que, infelizmente, hoje não existem em plataforma de mercado. Então, tem limite aonde a customização pode chegar. Eu acho que o problema da Amazon, de pioneirismo, de inovação, mais do que qual opção ela escolheu, foi uma situação de não ter opção. Tem situações em que você precisa ir além dos limites das coisas que existem e às vezes isso é enxergado como uma plataforma própria. Vamos dizer que
a arquitetura da plataforma, o design da plataforma, às vezes, precisa ser muito diferente do que existe no mercado. Eu acho que isso tem a ver também um pouquinho com a história de precisa estar em todos os canais, né? Omnichannel é todos os canais. Obviamente, todos os canais é impossível e é totalmente inútil, né? Precisa estar onde quem decide os canais onde a gente precisa estar é o consumidor. E cada canal tem suas necessidades técnicas ou não técnicas. No caso do mercado de moda, por exemplo, que você comentou, existem umas carências no DNA da estrutura de distribuição da grande maioria do canal do mercado de moda, que simplesmente hoje impedem as marcas, estou falando de grandes marcas muitas vezes, de atacar uma estratégia omnichannel, pelo menos de atacá-las sozinhas. Elas deveriam rever integralmente toda a espinha dorsal da distribuição, do cadastro de produto, da stock keeping, do inventário, etc., etc. Então, esses são casos em que, infelizmente, a tecnologia pode representar um limitador ou uma grande oportunidade, seja como desenvolvimento, desenvolvimento interno, seja como customização, desenvolvimento externo, ou até como terceirização. Eu acho essa questão realmente é importante. Seria bom a gente ver a visão aqui, né? Fábio e Regis, se você quiser a réplica aí, a gente também passa aí para você na ponta. Quero complementar. A gente começa, geralmente, né, quando começou o e-commerce, obviamente não existia plataforma pronta, né? Quer dizer, existia plataforma pronta fora do Brasil, né? Então, obviamente, a equipe de TI teve que aportar todo um conhecimento e desenvolver. Hoje a gente vê que os fornecedores de tecnologia, né, estão muito mais próximos e oferecendo os seus serviços como SaaS, né, software como serviço. Então, isso ficou muito mais fácil, né, como time to market, para quem quer iniciar no e-commerce. Quer dizer, você teria o mesmo sistema que um grande player de e-commerce teria, sendo pequeno, porque você está pagando por transação. Então, eu acho que a customização vai acontecer na medida que essa empresa vai crescendo, né? Então, você vai ter que personalizar o teu sistema, ver suas novas características, mas o mercado está ficando bem complicado nesse sentido. Quer dizer, do pequeno ao grande, todos podem ter as mesmas funcionalidades. E, a partir de um determinado momento, você tem que escolher ou internalizar e deixar essa inteligência, né, do teu sistema só com você mesmo, né, e contratar vários estatísticos, né, como o Vitor comentou, que eu acho que é o que vai acontecer mesmo, né, que vai ter que acontecer. Mas as empresas, sim, têm capacidade hoje de começar um e-commerce com os fornecedores que estão aí no mercado. O que você acha? Não, no nosso caso, afinal, que a gente está numa migração de plataforma, que Deus nos ajude. O ano que vem, ela já ia para esse ano, ela mudou para o ano que vem. E, na verdade, a gente está migrando para uma plataforma própria, que é a plataforma que a gente já usa em Portugal, Espanha, Itália, França, e a gente está tropicalizando essa plataforma para o Brasil. Tá? Mas eu concordo com a Nova.com. Na verdade, hoje já existe disponível no mercado os mesmos aplicativos que os grandes usam, a solução Software as a Service. Você tem ferramentas de análise de risco, ferramentas de e-mail marketing, ferramentas de behavior targeting, que são as mesmas que uma FENAC usa, um Submarino, uma Nova.com, que estão disponíveis, na verdade, para menores players. Então, eu acho que hoje eles conseguem fazer isso. Acho que até o próprio exemplo da própria Hub, que oferece toda a questão da plataforma e da logística, você tem como, na verdade, estar propondo isso para os que estão começando, vamos dizer. E eu acho que, para quem está começando, eu acho que só existem vantagens nessas plataformas já existentes. A curva de aprendizado é menor, você tem ganho em escala. Muitas vezes o preço dessa plataforma é um preço muito competitivo. Por exemplo, ferramenta de análise de risco. Você pode tentar contratar diretamente a Serasa, que é um birô de informação. Mas uma F-Control da vida, uma ClearSale, já tem um ganho em escala muito maior, que você vai pagar mais barato com um serviço muito melhor do que você teria se fosse próprio. Então, eu acho que é isso. Acho que, como o nosso amigo da Brands Club falou, no frigir os ovos, o nosso objetivo é vender, então a gente tem que se focar nisso. Entendeu? No nosso caso, é que a gente já tem vários outros países, então a gente está usando uma plataforma própria,
mas eu acho que no mercado tem muita coisa boa e com preços competitivos que podem estar disponíveis a quem está entrando no mercado ou querendo entrar. Tá ótimo. Bom, eu estou entrando aí junto com vocês aí na fase final aí do nosso debate e queria trazer para essa última rodada um assunto que não foi comentado aqui, mas que as perguntas chegaram, né? E, de certa forma, sem combinar, a gente meio que seguiu um pouquinho aquela estrutura, né? Processos, só que antes de chegar nas pessoas, a gente falou da tecnologia, mas tem o aspecto pessoas, né? Então, tem duas contribuições interessantes sobre isso, né? Uma da nossa plateia, o Luiz Fabiano, da Humanitarium Calçados, ele da área de e-commerce, está aqui com a gente. Ele pergunta o seguinte: como trabalhar para que não haja conflito entre os colaboradores de canais diferentes, sendo que, geralmente, eles buscam o mesmo target, os mesmos objetivos, como você consegue trabalhar isso? E vou trazer também a contribuição do Carlos Aquino, da Bahia. Ele diz o seguinte: eu sou gestor de uma organização em meu estado que tem em seu princípio oferecer produtos em lojas físicas. Com o advento das redes sociais e todos os canais de relacionamento existentes, tivemos que nos preparar e nos adequar em todos os nossos processos. Tem um item que é muito importante para que esses processos implementados em uma empresa tenham resultado, que é o investimento em mão de obra qualificada. A mão de obra para essa área realmente hoje não existe no Brasil. Como vocês estão enfrentando esse desafio? Então vamos para essa última rodada falando um pouquinho sobre esses dois aspectos, né? Como é que você consegue equilibrar um pouco aí a experiência, né, e o perfil de profissionais em diversos canais, loja física, da turma que está por trás do e-commerce, né, quem tem essa experiência. Também falar um pouco sobre qualificação dessa mão de obra para esse mundo aí tão, né, diferente e inovador. Quem começa? Você. Eu gostaria de começar por uma experiência anterior de uma loja de e-commerce que hoje, infelizmente, não tem mais, mas já existiu no passado. Eu participei dessa experiência e exatamente existia essa preocupação dos vendedores de loja, né, em perder, né, exatamente lá a venda dele. E a única solução foi dar comissionamento para a venda da internet. Aí tem que se criar um modelo, né? No nosso caso, lá criou-se um modelo de localização, geolocalização, né, da onde foi a entrega, loja mais próxima. Então, aquele comissionamento era rateado entre os vendedores da loja. Foi o único meio que a gente achou, né, de que o canal não canibalizasse o outro ali, né? Acho que é só esse comentário, realmente, Graça. Quem mais gostaria? Você quer? Não, eu acho que... Bom, essa é a pergunta de $1 bilhão, a gente sabe, né? Então, o que a gente já evoluiu desde quando essa pergunta surgiu? Primeiro que, assim, ela tem que ser enfrentada, né? Acho que não dá mais para a gente imaginar, que senão a gente fica mais para multi-channel do que para omni-channel. Quer dizer, imaginar que eu vá ter canais diferentes com a mesma marca, com conflitos, né, entre vendedores e o e-commerce, acho que isso vai ter que evoluir. E o que o Regis colocou, acho que passa por isso, por você achar processos e modelos, e eu acho que entender o que cada canal tem de melhor para oferecer. Eu costumo dizer o seguinte: a capacidade do e-commerce, em termos de sortimento, de variedade, é brutal. E eu acho que a gente tem que levar isso para o ponto de venda. A gente pode estar perdendo venda na loja física, que eu teria aqueles itens numa solução de e-commerce para o vizinho. Então, entre perder para o vizinho e perder para um canal que é de casa, que eu possa ter uma política, muito mais inteligente se fazer assim. E eu acho que a loja ela vai ter um papel de troca, de experiência, de informação, que o e-commerce pode beber, né? Então, acho que a gente tem que parar para fazer esse exercício de como é que cada canal... Eu estou falando de dois, a gente tem casos da venda direta também se integrando com isso, mas acho que esse exercício é fundamental. Só um comentário. Enquanto a gente ficar discutindo conflito de canais, a gente está perdendo completamente de vista o objetivo de ter vários canais, eu acho. Isso acontece muito ainda, por isso que Omnichannel, como conceito, é um pouquinho uma evolução disso. Omnichannel, se alguém está fazendo Omnichannel, não pode ter conflito de canais. Ele está juntando os canais e aí vai um pouquinho na direção que o Eduardo comentou, vamos entender exatamente qual a função de cada canal. Ela pode ter uma função de decisão de compra, de pós-venda, de relacionamento, etc, etc. E tem um caso,
geralmente a gente pensa no canal online versus canal físico, mas às vezes você tem canais físicos conflitando, que é ridículo. Tem uma famosa marca de moda do Rio de Janeiro, que tinha catálogo, as peças tinham o preço da loja do Rio e o preço da loja de São Paulo. Porque a marca era carioca, ela tinha uma vantagem de distribuir no Rio de Janeiro. Então, o paulistano que viajava para o Rio pagava 10% a menos a mesma peça. E na etiqueta da peça tinha 2 preços. Só faltava cobrar via RG, né? Se é São Paulo... Obviamente, essa tentativa de otimizar os canais, etc., foi água abaixo, já não existe mais essa diferenciação. Mas é um exemplo típico de como multicanais, às vezes, pode ser o oposto do omnichannel. Ok, ótimo, obrigada. Amélia, você quer finalizar e fazer algum comentário? Fique à vontade. Como um comentário adicional aí do que o Eduardo comentou, né, sobre a nova função da loja física, eu ainda acredito que no caso do Brasil, a loja não vai morrer e não vai deixar de ter o papel de venda. A gente vê aí que, ao contrário dos Estados Unidos, mesmo na Europa, os shopping centers estão bombando, né? Tem pelo menos 28, 30 novos shopping centers que estão planejados. A gente vê o caso da Hering, que ultrapassou aí os intermediários, abriu suas próprias lojas e vem crescendo. Isso também é um fenômeno do crescimento do nosso mercado interno, né? O acesso da nova classe C, classe B, que tem a visita ao shopping center como uma forma de status também, de levar a família. Esse tema até surgiu ontem, mas é importante, é relevante pontuar dentro desse contexto de omnichannel, né? Eu acredito que a loja física ainda vai demorar um pouco no Brasil, e bastante ainda, para deixar de ter o papel da venda propriamente dita e passar para a experiência de compra, de tocar o produto. Ótimo. Bom, quem ainda não fez, você e depois... Dois pontos. Acho que a primeira pergunta ele falou sobre a questão de profissionais, né? Efetivamente existe um blackout no mercado de profissionais, em especial profissionais de TI, que estão cada vez mais caros. E o profissional de e-commerce também é um profissional que você não encontra no mercado. Até que a gente está com uma iniciativa na CâmeraNet para ter uma certificação desses profissionais. Então, é um mercado extremamente aquecido, é um mercado que paga bem. E nós, de empresas grandes, com esse aumento de startups, etc., eles vêm buscar os profissionais e pagam muito caro. Então, eu acho que, na verdade, tem que ter alguma maneira, procurar reter também esses profissionais, porque, efetivamente, é um aspecto muito, muito complicado e muito difícil. Sobre a questão do omnichannel, acho que, resumindo tudo, acho que tem que buscar a complementaridade dos canais, o que cada um faz de bom. Saber que o cliente, na verdade, é o cliente da empresa, não é o cliente do canal. Mas acho que, como foi comentado aqui, tem que tocar o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? Então, acho que tem que existir, na verdade, um comissionamento, alguma participação nas vendas de um canal para o outro. Porque daí, sim, você consegue ter a participação da tua força de vendas. Porque, na teoria, é fácil falar, mas o vendedor quer bater meta, quer venda, então tem que ter essa questão do rateio da comissão. Mas, como falado, é uma tendência, entendeu? E como o Queiroz tinha falado, é um tsunami aí que está chegando, não tem como fugir disso. Ok? Ok. Walter, pode ir. Eu acho assim, no caso da gente, a gente tem a felicidade de ter, apesar da gente atuar em vários canais, em monitorar e estar presente, a gente usa só um canal efetivo de vendas, que é o e-commerce. Então, toda a interação que a gente faz é direcionando o cliente ao site, para comprar no site. Então, a gente passa ao largo aí dessa preocupação aí da concorrência das pessoas multicanal. Mas tem que concordar, quer dizer, essa questão dos recursos humanos, quer dizer, está muito escasso. Eu acho que não é só TI, eu acho que não é só e-commerce. Eu acho que assim, essas empresas que estão se criando hoje em dia, que estão se mudando, baseadas em online e tecnologia, qualquer função ali dentro demanda pessoas mais especializadas, pessoas que não existem no mercado. Então, até o cara de marketing para o e-commerce é um cara difícil de achar, o cara de TI, enfim, acho que é mais relativo ao tipo de negócio do que a uma área específica. Tá ótimo. Bem, chegamos ao final. Temos aí na sequência, à tarde, né, 2 temas bastante interessantes que eu acho que, de certa forma, foram um pouco abordados aqui, serão melhor discutidos.
né, se esse conceito de TI como serviço pode ser uma saída para modernizar o varejo, para trazer, né, de uma forma mais rápida, né, a utilização dessas novas soluções, enfim, e de modernização, principalmente para quem está chegando. Vamos discutir também o e-commerce mais inteligente, com práticas analíticas. Eu acho que esse painel aqui realmente bombou. Eu não consegui trazer todas as perguntas, algumas, né, foram tratadas aqui, acho que enviadas por vocês também, mas a gente consegue aí ao longo ainda dos próximos debates abordar esses outros assuntos. Gente, muito obrigada mais uma vez, foi ótimo. Vamos aplaudir aqui os participantes, agradecer a todos. Obrigado, Graça. Nossos agradecimentos ao Eduardo Terra, vice-presidente do BEVAR, ao diretor de TI da Netshoes, Walter Wildebrand, ao co-founder da Brands Club, Vasco Visconti, ao diretor de TI da Nova.com, Regis Borg, ao diretor de e-commerce da FENAC, Fábio Pereira, e também ao Américo de Paula. Aliás, Américo de Paula, uma pergunta a você. Peço licença a todos vocês para usar da prerrogativa de mestre de cerimônias, quebrar o protocolo e perguntar a ele como é que é o Teradata Partners, que vai acontecer agora em Washington entre 21 e 25 de outubro. É o maior evento da Teradata? É o maior evento que reúne profissionais ao redor da tecnologia Teradata, mas muito voltado a negócio. Então, na verdade, quem organiza o evento são os usuários Teradata, e a Teradata, obviamente, é o maior patrocinador. É interessante porque as apresentações elas passam por o crivo de um comitê de usuários, inclusive as apresentações da Teradata. Então, é um evento que ocorre todos os anos. Esse ano vai ser em Washington, de 21 a 25. Acho que a Jennifer, do marketing, está fazendo uma campanha. Quem passar no nosso site, no nosso stand, preencher a ficha, vai poder concorrer a uma viagem a esse evento, que é muito interessante. Muito bem, essa era a deixa que eu queria. Muito obrigado. E alguém da TOTUS aqui? Bom, enfim, a TOTUS também está convidando vocês a deixarem um cartãozinho, a passarem por lá, preencher uma ficha e a concorrer no final da tarde de hoje ao sorteio de, deixe-me ver, quem gosta de vinho? Uma adega digital climatizada. Tudo bem? E a Symantec, como eu disse, às 14 horas vai sortear aí uma mochila, um iPad e também um cooler. Bem, pela atenção, muito obrigado a todos vocês. Eu segurei até agora, desejo que façam aí uma boa refeição. Ao pessoal da internet também, que nos acompanha pela TV Decision, uma refeição frugal, leve, e voltamos dentro de mais ou menos 45 minutos, às 14 horas. Obrigado.